Vamos lá. Não tem nem mais o que dizer, né? Não dá mais para esperar um alinhamento entre governos, prefeitos, enfim. Essa discussão vai seguir. Prefeitos e governadores vão fazer o que eles bem entenderem, o presidente vai seguir com o seu discurso e aquele alinhamento prometido foi para o beleléu. Evandro, foi pro beleléu de fato, né? Sem nunca ter rolado aqui esse alinhamento tão cobrado, né? Que o presidente, governadores e prefeitos adotassem um mesmo tom para combater o vírus e isso de fato não vai acontecer. O presidente ensaiou por um dia, algumas horas, uma mínima mudança de tom quando apareceu de máscara ali num evento no mês passado, mas isso já acabou caindo por terra, foi só mesmo o uso da máscara, ele pelo menos se deixou ser filmado usando uma máscara, foi a única mudança de tom que a gente conseguiu observar do presidente. Nesse trecho que a gente viu agora, Evandro, tem vários pontos para a gente destacar, eu queria chamar a atenção de dois deles. Primeiro, quando o presidente diz que o vírus não vai embora. De fato, o que a ciência tem nos dito é que é isso. Mesmo depois que as pessoas conseguirem ser vacinadas, a gente ainda vai usar máscara, ainda vai praticar algum distanciamento social por bastante tempo. A gente está num começo de vacinação no mundo todo. Então, o vírus não vai embora, mas a nossa convivência com ele pode ser menos trágica do que essa que a gente está vendo agora, com mais de 4 mil mortes por dia, patamar que a gente atingiu ontem. Depois, quando ele fala de lockdown nacional, de negar a liberdade, o presidente confunde um pouco os conceitos, né? Lockdown de verdade, dito pela ciência, inclusive o Júlio Croda, especialista da Fiocruz, quem me esclareceu isso, a única experiência de lockdown que a gente teve aqui no Brasil, de fato, foi em Araraquara, no interior de São Paulo. E essa experiência lá, a cidade estava em colapso, o prefeito deu entrevista hoje aqui no Live CNN e falou um pouco sobre as medidas duras que ele teve que tomar lá, mas a cidade saiu de uma situação de colapso para ser uma das poucas aí do Brasil que não registra óbitos por coronavírus já há 2 dias, né? Então, quando o presidente fala em lockdown, parece que vários estados do país estão fazendo isso, várias cidades estão fazendo isso. Não, o que a gente tem de uma forma geral é uma descoordenação completa, cidades vizinhas adotam medidas restritivas diferentes e a gente não tem um lockdown. Essa palavra que é tão usada lá fora, com bons exemplos, a gente tem exemplo de Portugal, exemplos legais para a gente ver na Inglaterra, em outros lugares também, mas aqui no Brasil essa palavra acabou sendo um pouco banalizada, um conceito um pouco banalizado. De fato, a gente nunca teve um lockdown nacional, apesar agora dos apelos da ciência para que a gente tenha um momento de pausa para conseguir controlar e reverter um pouco dessa tragédia diária que estamos vivendo aqui no nosso país. Eu anotei uma frase que o presidente falou, ele disse: confio na ciência, mas ela às vezes demora. Isso para justificar o que ele defende, que é o uso off-label. Ele repete muito esse uso off-label dos medicamentos fora do uso que é indicado na bula. Agora, Yuri Pita, essa minha conversa com o antropólogo Davi Nemer também trouxe um outro aspecto, de que em todo o mundo, o presidente inclusive se queixa em um outro momento desse pronunciamento, que ele é o único atacado no mundo e que seria mais fácil ficar do lado das massas. Então, o pesquisador trouxe essa questão de todos os líderes políticos internacionais que começaram negando a gravidade da pandemia, tomando atitudes como essa de evitar lockdowns, como, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, como o próprio presidente Donald Trump, que colocou essa questão do tratamento precoce, da cloroquina. Todos eles foram, pouco a pouco, abandonando essa postura e adotando medidas. Boris Johnson fez 3 ou 4 lockdowns na Grã-Bretanha, conseguiu hoje baixar a 0 num dia o número de mortes, conseguiu baixar a níveis que não se comparam com o que estava acontecendo antes. Então, a gente tem essa questão, essa característica do presidente Bolsonaro, que ele realmente se manteve com um discurso que desde o início da pandemia, e que, embora ele mesmo tenha dito que não conhecíamos muito sobre o vírus, como o mundo inteiro não conhecia um vírus novo, né, um novo coronavírus, não conhecíamos muito, mas as pessoas foram se adaptando, foram reconquistando, inclusive, a confiança de sua população no combate à pandemia, e o presidente Bolsonaro continua como no começo da pandemia, com o discurso semelhante, né, Yuri?
Ele usa muitos dos termos que ele já usava no ano passado, inclusive para manter essa narrativa de que ele tem razão, de que ele está certo, de que ele tomou as medidas que lhe cabiam. Essa é a narrativa que o presidente coloca, mais uma vez, no discurso de hoje. Ele cita, inclusive, exemplos que já havia citado no ano passado, como aquela história da transfusão de água de coco em soldados durante a Segunda Guerra, na Guerra do Pacífico. Cita essa questão do fique em casa não deu certo, que não por acaso, é um jargão que muitos dos seus opositores aqui na política brasileira também usam, como o governador João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entre outros. E o grande ponto, Carla, você falou dessa construção de narrativa. E, de fato, é essa a narrativa que o presidente Jair Bolsonaro tem quando ele fala que o desemprego é mais nocivo do que a própria pandemia, foi um dos termos que ele voltou a utilizar. Ele está mirando justamente nessas políticas de restrição de atividades não essenciais que são tomadas por governadores e prefeitos, para poder no ano que vem falar, olha, o desemprego está alto, aconteceu isso ou aquilo com a economia, porque governadores e prefeitos tomaram essas decisões e com isso se exime ou pelo menos tira o foco das políticas que muitas delas dependem da ação do governo federal e ainda estão à espera, em compasso de espera, como por exemplo o apoio para empresas poderem manter os seus empregados. Entre essas questões também se coloca o fato de ele citar Chapecó, em Santa Catarina, que ele diz que teve sucesso no combate à pandemia e isso não foi comprovado com os números da própria cidade de Chapecó. É verdade, pois é, ele também ali, e ele estava de manhã no palco ali, Chapecó, que foi escolhido a dedo, ele citou mais de uma vez o nome do prefeito da cidade ali, da parceria deles e dessa irmandade quase, do como pessoas, os seus apoiadores, os seus aliados pensam de forma igual e dão razão às medidas que o presidente da República toma. E esse é o caminho que ele continua mantendo, como o Leandro Rezende lembrou, fez ali aquele movimento do comitê com o presidente da Câmara, presidente do Senado, tentou-se ali, terceirizou a articulação com os governadores para o presidente do Senado, mas o que o presidente segue é na sua toada. Mudou o ministro da Saúde porque a situação de Eduardo Pazuello estava insustentável, mas fato é que nenhuma das políticas que o ministro Marcelo Queiroga vai adotar vão ser diretamente conflitantes com esse discurso, principalmente com essa questão desse debate de um lockdown nacional ou de medidas tomadas no âmbito local, de acordo com a gravidade de cada localidade. Araraquara deu certo, precisou fazer o lockdown e conseguiu zerar o número de óbitos por 2 dias consecutivos, porque era a realidade que estava colocada em Araraquara. A grande questão é se deve se combater essa realidade ou se dar apoio para que o prefeito possa tomar uma atitude dessas diante de uma necessidade.